Com 67 anos, encontrei uma coisa enterrada no meu quintal que mudou tudo na minha vida. Vocês não fazem ideia do que uma velha como eu teve que enfrentar. Meu nome é Lourdes, tenho 67 anos e passei mais de 30 anos da minha vida vendendo as melhores empadinhas de frango da Vila da Penha. Todo mundo aqui do bairro me conhece. Fiz isso para criar meu filho depois que meu marido morreu. Não foi fácil, mas a gente dá um jeito, não é mesmo? Mas o que aconteceu comigo há uns meses atrás, isso sim dá um nó na garganta só de lembrar. Tem coisa que a gente acha que só vê na televisão, sabe? Esse tipo de maldade que a gente pensa, comigo nunca vai acontecer. Pois aconteceu, e bem debaixo do meu nariz, dentro da minha própria casa. Quando você chega na minha idade, as pessoas acham que você não enxerga mais as coisas direito. Acham que você é boba, que não entende o que está acontecendo. Eles olham pra gente e veem só os cabelos brancos, as rugas, as mãos enrugadas e pensam que a cabeça também tá fraca. Mas deixa eu te contar uma coisa. A idade pode ter levado muita coisa de mim, mas não levou minha esperteza não. E outra coisa que eu aprendi na vida. Não tem essa de esperar justiça de Deus não. Tem coisa que a gente mesmo precisa resolver com a própria mão. Porque às vezes a justiça demora e a gente não tem todo esse tempo sobrando, né? Foi por isso que eu fiz o que fiz. E não me arrependo nem um pouquinho. Se fosse hoje, faria tudo de novo, do mesmo jeitinho. Porque tem gente que só aprende quando a água bate na bunda, como dizia minha mãe. Tudo começou quando meu filho Eduardo trouxe aquela mulher para dentro de casa. No começo, ela parecia um doce de pessoa. Boazinha demais, sabe? E foi aí que eu devia ter desconfiado. Porque ninguém é tão bonzinho assim sem querer alguma coisa em troca. Mas a gente só percebe essas coisas quando já tá com o pé atolado na lama, não é? E eu só fui perceber que tinha algo errado quando comecei a me sentir mal dentro da minha própria casa. Da casa que eu mesma comprei com o suor do meu trabalho. E então, um dia, eu encontrei aquela coisa enterrada no meu quintal. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Foi aí que eu percebi que estava sendo atacada bem onde eu menos esperava. Mas isso eu conto melhor depois. Porque o que veio em seguida... o que veio em seguida é uma história que vocês precisam ouvir com calma. E o final? O final é a melhor parte, porque eles não sabiam com quem estavam mexendo. Antes de tudo isso acontecer, minha vida era bem tranquila aqui na Vila da Penha. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é um bairro simples, mas é o meu cantinho no mundo. Moro na mesma casa há mais de 40 anos. Uma casinha pequena, de cerâmica vermelha no chão e paredes amareladas pelo tempo. Não é nada de luxo, mas foi aqui que criei meu filho e guardei minhas melhores lembranças. Depois que meu Antônio morreu, há quase 20 anos, ficamos só eu e meu filho Eduardo. Criar filho sozinha não é fácil, viu? Mas eu tinha minhas empadinhas para me ajudar. Todo mundo aqui da Redondeza conhece as empadinhas da Dona Lourdes. Empadinha de frango com catupiry, de palmito, de camarão. Fazia de tudo um pouco. Começava a preparar às 4 da manhã e às 10 já estava com a minha banquinha montada perto da praça. Vendia tudo antes do almoço. Foi com esse dinheirinho, contado moeda por moeda, que consegui manter a casa e dar estudo pro meu Eduardo. E meu filho cresceu um rapaz bom, viu? Trabalhador, estudioso, formou em contabilidade, arrumou um emprego bom numa firma grande do centro. Eu tinha orgulho demais dele. Todo domingo, a gente fazia um almoço caprichado. Eu acordava cedinho, ia na feira da rua de baixo, comprava carne fresquinha, legumes, frutas. Fazia aquela macarronada com molho vermelho que ele adorava desde criança. A gente sentava na mesa da cozinha, com aquela toalha de plástico estampada de florzinhas, e conversava sobre a semana toda. Nesse quintal também tem história. Plantei de tudo ali: hortelã, alecrim, manjericão, até pé de acerola. Gosto de acordar, tomar meu cafezinho e ir cuidar das minhas plantinhas. Às vezes a vizinha Marlene vem, a gente senta naqueles banquinhos de plástico, toma um café e bate papo. Marlene é minha amiga há mais de 30 anos. Foi ela que me ajudou quando Antônio morreu. Sabe como é, né? Quando a gente fica viúva, parece que o mundo vai acabar, mas a vida segue. Também tenho minha fé. Todo domingo de manhãzinha vou à igreja. A Nossa Senhora de Penha fica pertinho daqui.
Saio arrumadinha, com meu vestido estampado, meu terço na bolsa. Rezo por mim, pelo meu filho, pelas almas do purgatório. A gente precisa ter fé, né? Senão a vida fica muito pesada. Foi assim por muito tempo. Eu, o Eduardo, a casinha, as minhas plantinhas, a igreja. Uma vida simples, mas eu era feliz. Acordava agradecendo por mais um dia, por ter saúde, por ter um teto, por ter meu filho comigo. Não precisava de muito mais que isso. Até que um dia o Eduardo chegou diferente em casa. Lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira. Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar. Ele entrou com um sorriso de orelha a orelha e disse: "Mãe, conheci uma pessoa." O coração de mãe já sabe, né? Percebi na hora que era coisa séria. Eduardo nunca foi de namorar muito. Sempre foi mais quieto na dele. Quando ele falou assim, eu já vi que era diferente. "É uma moça lá do trabalho, mãe. O nome dela é Rosana", ele disse com os olhos brilhando. "É assistente administrativa, trabalha no mesmo andar que eu." Fiquei feliz, claro. Meu filho já estava com 35 anos, já estava mais que na hora de arrumar alguém, construir família. Mas ao mesmo tempo, senti aquele friozinho na barriga. Mãe é assim mesmo, né? A gente fica feliz, mas também fica com medo do que vai mudar. E não demorou muito para eu conhecer a tal Rosana. Eduardo a trouxe para almoçar em casa num domingo. Lembro que fiz uma galinha ao molho pardo, arroz, feijão, salada, tudo caprichado. Queria agradar a moça, claro. E quando ela chegou, confesso que fiquei impressionada. Rosana era bonita, viu? Dessas mulheres que chamam a atenção quando entram num lugar. Alta, magra, cabelo bem arrumado, roupas da moda. Muito educada também. Me trouxe um vaso de violetas de presente. "Dona Lourdes, Eduardo fala tanto da senhora. É um prazer finalmente conhecê-la", ela disse com aquele sorriso perfeito. Me chamou de senhora. Foi toda respeitosa. Me abraçou, elogiou a casa, disse que estava com água na boca de provar minha comida porque Eduardo não parava de falar das minhas receitas no trabalho. Esse primeiro encontro foi tão bonito que eu nem percebi os sinais. Sabe quando a gente só enxerga o que quer? Pois é. Eu queria tanto que meu filho fosse feliz, que já imaginei logo os dois casados, me dando netos, a família crescendo. Não prestei atenção nos detalhes, nos olhares dela quando Eduardo não estava vendo, na forma como ela examinava cada cantinho da casa, como se estivesse fazendo um inventário, no jeito como sorria para mim, mas o sorriso não chegava nos olhos. O namoro foi rápido. Em 6 meses, Eduardo já estava falando em casamento. E eu, boba, apoiei. Ajudei a planejar tudo, dei dinheiro das minhas economias para ajudar com a festa. Era pequena, claro, só para família e amigos mais próximos, mas eu queria que fosse bonita. Meu único filho estava se casando, tinha que ser especial. E foi aí que começou a mudar tudo. Depois do casamento, Rosana se mudou para cá. No começo, a ideia era que eles ficassem aqui só até juntarem dinheiro para comprar a própria casa. A minha casa não é grande, mas tem 2 quartos. Eu fiquei num e eles no outro. Eduardo achou melhor assim, disse que poderiam economizar o dinheiro do aluguel. Eu concordei, claro, queria ajudar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Rosana ainda mantinha aquele jeito educado, me ajudava com as coisas da casa, às vezes até fazia um café da manhã no domingo. Mas logo comecei a notar as mudanças. Pequenas no começo, quase invisíveis. Um olhar atravessado aqui, uma resposta seca ali. O jeito como ela começou a mudar as coisas de lugar na casa, sem me perguntar. Como se estivesse marcando território. E foi então que a ficha começou a cair. Essa moça não era o que parecia ser. Tinha algo no olhar dela, algo que me dava um aperto no peito. Às vezes, quando ela me olhava e achava que eu não estava vendo, dava para sentir o peso daquele olhar. Era como se ela estivesse me medindo, calculando. Foi aí que entendi. A casa que deveria ser só temporária para eles, na cabeça dela, já era território conquistado. E eu? Bem, eu era só um obstáculo no caminho. Bloco 3. Desenvolvimento de personagens. Para vocês entenderem melhor a história, preciso contar um pouco mais sobre meu filho Eduardo. Ele sempre foi um menino bom, sabe? Daqueles que a mãe não precisava ficar em cima.
Na escola nunca me deu trabalho. Os professores só elogiavam. Dona Lourdes, seu filho é um exemplo, diziam nas reuniões. E eu, toda orgulhosa, né? Mãe é assim mesmo. Eduardo cresceu um rapaz educado, trabalhador. Formou em contabilidade e logo arrumou um emprego bom numa empresa grande no centro. Ganhava um salário razoável, ajudava em casa, nunca foi de gastar à toa. Era um pouco tímido com as mulheres, isso sim. Até os 35 anos, só tinha namorado 2 vezes, nada muito sério. Eu até brincava com ele. Filho, vai me dar neto quando? Na minha idade, cada ano conta, viu? Ele sempre ria e dizia, calma, mãe, ainda não achei a pessoa certa. E pelo jeito, a pessoa certa acabou sendo a Rosana. Quando ele começou a namorar com ela, eu vi meu filho mudar. No começo, parecia até bonito. Ele estava mais animado, comprava presentes para ela, saía mais de casa. Lembro que até começou a se arrumar melhor, comprou roupas novas, mudou o corte de cabelo. Mãe, a Rosana disse que esse estilo combina mais comigo, ele falava. E eu ficava feliz de ver meu filho assim, achando que o amor estava fazendo bem para ele. Mas, com o tempo, comecei a notar outras mudanças. Eduardo, que sempre conversava comigo sobre tudo, começou a ficar mais fechado. Quando eu perguntava sobre o trabalho, respondia com poucas palavras. Tá tudo bem, mãe. Normal. E mudava de assunto. As visitas de Rosana em casa foram ficando mais frequentes. No começo, ela era toda simpática comigo. Perguntava da minha saúde, trazia um docinho de vez em quando, elogiava a casa. Dona Lourdes, que arrumadinha a senhora deixa tudo, dizia ela. Mas eu já percebia algo no olhar dela. Um olhar que pesava, que media, que calculava. Às vezes, quando Eduardo saía para comprar alguma coisa, ficávamos só nós 2 na sala. O silêncio ficava pesado. Ela folheava uma revista ou mexia no celular, como se eu nem estivesse ali. Quando eu puxava assunto, ela respondia com um sorriso que não chegava nos olhos. E o trabalho, Rosana? Tá tudo bem? Eu perguntava. Tudo ótimo, Dona Lourdes. A empresa está crescendo muito, ela respondia, sem tirar os olhos do celular. Rosana trabalhava como assistente administrativa na mesma empresa que Eduardo. Foi lá que eles se conheceram. Ela era mais nova que ele, devia ter uns 28 anos quando começaram a namorar. Era uma mulher bonita, não posso negar. Alta, magrinha, cabelo sempre bem arrumado, unhas feitas. Gostava de se vestir bem, tinha um jeito de falar que parecia gente estudada. Mas tinha uma coisa nela que nunca me desceu direito. Não sei explicar. É aquele negócio que a gente sente, sabe? Um aperto no peito, um friozinho na barriga. Minha mãe chamava isso de pressentimento. E olha que minha mãe raramente se enganava com as pessoas. Quando Eduardo anunciou o casamento, eu fiquei com o coração dividido. Por um lado, queria ver meu filho feliz, construindo família. Por outro, aquele pressentimento não me deixava. Mas, como toda mãe, engoli o que estava sentindo e apoiei. Ajudei nos preparativos, dei dinheiro para ajudar na festa, até emprestei minhas economias para eles darem entrada num jogo de quarto novo. A cerimônia foi simples, no cartório. Depois, fizemos uma festinha aqui em casa mesmo. Chamamos a família, alguns amigos próximos, os colegas de trabalho. Lembro que nesse dia, pela primeira vez, conheci a família de Rosana. A mãe dela, Dona Cleide, era uma mulher séria, daquelas que fala pouco. O pai não apareceu. Ela disse que eram separados há anos. Tinha uma irmã mais nova, Patrícia, que ficou no canto dela a festa toda, sem interagir muito. Depois do casamento, como já contei, eles vieram morar aqui. A casa não é grande, mas dava para todo mundo. E foi aí que comecei a sentir as mudanças de verdade. A casa que era minha, aos poucos, foi ficando diferente. Rosana começou mudando pequenas coisas. A posição dos móveis da sala, as toalhas do banheiro, os quadros da parede. Fica melhor assim, Dona Lourdes, ela dizia, sem realmente perguntar minha opinião. E Eduardo, que antes me defendia em tudo, começou a ficar do lado dela nas pequenas discussões. Mãe, deixa ela arrumar do jeito dela. Também é a casa dela agora, ele dizia. E era assim com tudo. Aos poucos, os espaços que eram meus foram encolhendo.
A cozinha, que sempre foi meu reino, onde eu fazia minhas empadinhas, de repente tinha regras novas. Dona Lourdes, a senhora podia lavar a louça assim que usar, né? Fica mais organizado, ela dizia. Até o meu quarto, que era o único lugar realmente só meu, passou a ser alvo. A gente podia transformar o quarto da senhora num escritório, não é, Eduardo? A senhora podia dormir naquele quartinho nos fundos. Ouvi ela dizer para o meu filho uma noite, achando que eu estava dormindo. E Eduardo, que sempre me defendeu a vida toda, respondeu: Vamos com calma, Rosana, uma coisa de cada vez. Foi aí que entendi. Ela não queria apenas morar na minha casa. Ela queria tomar meu lugar. Queria que eu fosse só uma visita, uma hóspede no lugar que eu mesma construí com tanto suor. As conversas entre eles foram ficando mais baixas, quase cochichadas. Quando eu entrava em algum cômodo onde eles estavam, a conversa mudava de repente. O clima ficava pesado, como se eu tivesse interrompido algo importante. Eduardo, que antes me contava tudo, agora tinha segredos. E Rosana, que no começo fingia ser simpática, já nem se esforçava mais. Os olhares eram de impaciência, as respostas secas. Sim, Dona Lourdes. Não, Dona Lourdes. Sempre formal, sempre distante. À noite, deitada na minha cama, eu ouvia as conversas deles no quarto ao lado. Não dava para entender as palavras, mas o tom era claro. Ela falava mais, parecia reclamar de algo. Ele respondia pouco, como se estivesse concordando. De vez em quando, ouvia meu nome. Durante o dia, quando estávamos só nós duas em casa, porque Eduardo trabalhava o dia todo, Rosana praticamente me ignorava. Quando eu falava algo, ela respondia com aham ou sei, sem nem olhar para mim. Se eu perguntava se ela queria almoçar, dizia que já tinha comido ou que ia comer fora. Evitava ficar no mesmo cômodo que eu. Um dia, tentei me aproximar. Estava fazendo um bolo de fubá, daqueles que Eduardo adora, e chamei ela na cozinha. Rosana, quer aprender a receita? É a preferida do Eduardo desde criança. Ela me olhou como se eu tivesse oferecido veneno. Não, obrigada. Eu não como esse tipo de coisa. Tem muito açúcar, respondeu, e saiu da cozinha. Foi nessa época que comecei a me sentir estranha. A princípio, achei que fosse coisa da idade. Sabe como é, né? A gente vai ficando velho, o corpo reclama. Comecei a ter tonturas, dor de cabeça que não passava. De noite, tinha dificuldade para dormir. Ficava virando na cama, com um peso no peito, uma angústia. De manhã, acordava cansada, como se não tivesse dormido nada. Às vezes, sentia um frio estranho, mesmo nos dias quentes. Um calafrio que vinha de dentro, que não tinha a ver com o tempo. Comentei com Eduardo. Filho, tô me sentindo estranha ultimamente. E ele, que antes se preocupava com qualquer resfriado meu, respondeu sem tirar os olhos do celular. Deve ser a idade, mãe. A senhora já não é mais uma menina. Aquilo doeu. Doeu porque não era o meu Eduardo falando. Eram as palavras dela na boca dele. Meu filho, que sempre cuidou de mim quando eu ficava doente, agora mal levantava os olhos para me ver. A casa, que antes era cheia de conversa, de risada, agora tinha silêncios longos, portas que se fechavam quando eu me aproximava, olhares que desviavam dos meus. Era como se aos poucos eu estivesse me tornando invisível na minha própria casa. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquele quintal onde eu plantei tantas coisas boas, alguém tinha plantado algo muito ruim. E quando eu descobrisse o que era, minha vida nunca mais seria a mesma. Como já contei para vocês, comecei a me sentir estranha dentro da minha própria casa. Parecia que o ar ficava pesado quando Rosana entrava no cômodo. Meu filho Eduardo estava cada vez mais distante, e eu me perguntava se era só impressão minha ou se tinha algo realmente acontecendo. Foi mais ou menos nessa época que comecei a ficar doente. No começo, achei que era só cansaço mesmo. Sabe como é, né? A idade já não é mais a mesma, o corpo reclama. Mas logo percebi que era algo diferente. Comecei a sentir uma tontura que não passava com nada. Tomava chá de boldo, água com açúcar, até remédio da farmácia, mas nada adiantava. A cabeça rodava, principalmente de manhã, quando eu levantava da cama. Tinha dias que precisava me segurar na parede para não cair. Depois veio a insônia.
Eu deitava na cama e o sono não vinha. Ficava virando de um lado para o outro até 3, 4 horas da manhã. Quando finalmente conseguia dormir, logo o despertador tocava. Acordava mais cansada do que quando deitava. E tinha um negócio estranho também. De repente, mesmo nos dias mais quentes, eu sentia um calafrio que vinha de dentro, sabe? Um frio que começava na barriga e subia até a nuca. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada nas minhas costas. Comentei com Eduardo. Filho, tô me sentindo mal. Acho que preciso ir no médico. Ele mal levantou os olhos do celular. Deve ser a idade, mãe. A senhora não é mais uma menina. Aquilo doeu. Meu filho, que sempre se preocupou quando eu tinha até uma gripe, agora mal prestava atenção quando eu dizia que não estava bem. Pensei em insistir, mas vi Rosana entrando na sala com aquele olhar dela. Preferi ficar quieta. No dia seguinte, acordei um pouco melhor e resolvi cuidar do quintal. Sempre gostei das minhas plantas. É uma terapia, sabe? Ver as coisas crescendo, dando flor, dando fruto. Peguei minha vassourinha de palha e comecei a varrer as folhas secas. Foi aí que aconteceu. Lá no canto, perto do pé de acerola, pisei num lugar e senti a terra afundar. Parecia que estava fofa, recém-mexida. Achei estranho porque não tinha remexido nada ali fazia tempo. O pé de acerola já estava plantado há mais de 5 anos e eu só regava, nem precisava mais adubar. Por curiosidade me abaixei, com dificuldade, porque meus joelhos já não são mais os mesmos, e cutuquei a terra com o cabo da vassoura. Estava mesmo muito mole. Fui até o quartinho de ferramentas, peguei uma pazinha e comecei a cavar. Não precisei ir muito fundo. Logo bati em algo duro, enrolado num pano preto. Com cuidado, tirei aquilo da terra. Era um embrulho pequeno, do tamanho de uma laranja, todo amarrado com um barbante vermelho. Quando balancei, fez um barulhinho estranho, como se tivesse coisas soltas dentro. Um arrepio correu pela minha espinha. Eu já tinha visto coisas assim antes. Não sou de acreditar em tudo que me contam, mas também não sou de duvidar. Minha mãe sempre dizia, tem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente imagina. E aquilo ali não me parecia coisa boa. Com o embrulho na mão, corri, ou melhor, andei o mais rápido que minhas pernas permitiam, até a casa da Marlene, minha vizinha. Ela é dessas pessoas que sabem um pouco de tudo. Quando cheguei lá, ela estava estendendo roupa no varal. Marlene, olha o que eu achei enterrado no meu quintal, falei, estendendo o embrulho ainda sujo de terra. Ela largou o prendedor de roupa que estava na mão e veio correndo ver. Pegou o pacote, virou de um lado, virou do outro, cheirou e fez uma careta. Não abre isso não, Lourdes. Isso é trabalho, ela disse, fazendo o sinal da cruz. Trabalho? Como assim? Perguntei, mesmo já desconfiando do que se tratava. É macumba, mulher. Alguém fez isso para te prejudicar. Meu coração acelerou. Nunca tinha feito mal a ninguém, pelo menos não que eu soubesse. Por que alguém ia querer me fazer algum mal? Marlene, vendo minha cara de susto, me chamou para entrar. Fomos para a cozinha dela, me deu um copo d'água com açúcar e sentou na minha frente. Vamos abrir isso para ver o que tem dentro. Mas tem que ser com cuidado, ela disse. Com uma tesoura, Marlene cortou o barbante vermelho. Um cheiro forte de terra misturado com algo que eu não conseguia identificar encheu a cozinha. Dentro do pano preto tinha um papel dobrado, um punhado de terra escura. Não parecia terra do meu quintal, era mais escura. E alguns fios de cabelo. Marlene pegou o papel dobrado e abriu. Tinha umas palavras escritas que eu não conseguia entender. Parecia outra língua e um desenho esquisito. Ela fechou rápido e jogou tudo dentro de um saco plástico. Lourdes, isso é coisa séria. Alguém quer te tirar de lá. Quer que você fique doente e que se afaste, ela disse com a voz baixa, como se tivesse medo que alguém escutasse. Mas quem ia querer uma coisa dessas comigo? Perguntei, mesmo já sentindo um nó no estômago, porque uma suspeita começava a se formar na minha cabeça. Marlene não respondeu direto. Apenas me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar através da gente. Quem chegou na sua casa recentemente, Lourdes? Quem mudou sua vida nos últimos tempos? Não precisei nem responder.
O nome já estava na ponta da língua. Rosana. Mas ela é a mulher do meu filho, Marlene. Por que ela ia querer me fazer mal? Às vezes as pessoas mais próximas são as que mais podem nos ferir. Ela respondeu com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. E você tem algo que ela quer. O quê? Não tenho nada de valor. Tem sim. Tem sua casa. Foi como um soco no estômago. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. O jeito como Rosana olhava para os cômodos, como media cada espaço, como falava sobre melhorar isso ou aquilo. As conversas cochichadas com Eduardo que paravam quando eu entrava na sala. As sugestões cada vez mais frequentes de que eu descansasse na casa da minha irmã por uns dias. E o que eu faço agora? Perguntei, sentindo as pernas fracas. Primeiro, vamos nos livrar disso, ela disse, apontando para o saco plástico. Depois, você precisa se proteger. Marlene me levou até uma senhora que ela conhecia, Dona Zefa, que morava no bairro vizinho. Era uma senhora mais velha que eu, devia ter seus 80 anos, pele escura e enrugada como papel de embrulho, cabelo branco preso num coque apertado. Ela nos recebeu numa casinha simples, com um quintal cheio de ervas que eu não conhecia. Dona Zefa olhou o conteúdo do saco plástico e balançou a cabeça. É trabalho forte, feito para adoecer e afastar. Provavelmente quem fez isso quer o lugar da senhora. Ela acendeu umas velas, queimou umas ervas que soltaram uma fumaça cheirosa, rezou umas palavras que eu não entendi e depois me deu um banho com água misturada com folhas e flores. Me deu também um cordão com uma medalha para usar no pescoço e uma garrafinha com um líquido transparente para jogar nos cantos da casa. Isso vai ajudar, mas a senhora precisa ficar esperta. Quem fez isso não vai desistir fácil, ela me avisou. Voltei para casa me sentindo um pouco melhor, mas com o coração pesado. A ideia de que Rosana pudesse estar por trás daquilo tudo era dolorosa demais. Significava que meu próprio filho, sem saber, tinha trazido o perigo para dentro de casa. Quando cheguei, Eduardo e Rosana estavam na sala assistindo televisão. Tentei agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Onde a senhora estava, mãe? Eduardo perguntou, sem tirar os olhos da tela. Fui visitar a Marlene, respondi, sem entrar em detalhes. Rosana me olhou de um jeito estranho, como se estivesse me avaliando. Será que ela percebeu que eu tinha descoberto algo? Será que notou a medalha no meu pescoço? Não sei, mas senti um frio na espinha quando nossos olhares se cruzaram. Naquela noite, antes de dormir, passei em todos os cantos da casa jogando o líquido que Dona Zefa tinha me dado. Fiz isso escondida, claro. Não queria que eles percebessem. Debaixo da minha cama, coloquei um ramo de arruda que Marlene tinha me dado. Nos dias seguintes, me senti um pouco melhor. As tonturas diminuíram, consegui dormir melhor, o calafrio estranho aparecia com menos frequência. Mas a sensação de perigo não passou. Pelo contrário, ficou mais forte. Agora que eu sabia, ou pelo menos desconfiava, do que estava acontecendo, prestava mais atenção em tudo. Percebi como Rosana ficava irritada quando eu estava por perto, como ela e Eduardo conversavam em voz baixa e paravam quando eu chegava. Como ela olhava para meu quarto com aquele olhar calculista. E entendi finalmente qual era a intenção. Eles, ou melhor, ela, queria que eu saísse dali. A casa que eu tinha comprado com tanto sacrifício, que tinha sido meu lar por décadas, que tinha cada cantinho marcado com minhas lembranças. Ela queria tomar para ela. E estava usando meu próprio filho nesse plano. Naquele momento, deitada na minha cama, enquanto ouvia os dois conversando baixinho na sala, decidi. Não ia deixar isso acontecer. Aquela casa era minha. Minha vida estava ali. E se Rosana achava que ia ser fácil me tirar dali, ela estava muito enganada. Porque eu podia ter 67 anos, podia não ter estudado muito, podia até parecer uma velha indefesa. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Quando alguém quer te derrubar, você precisa ser mais esperta. E eu tinha muita vida pela frente ainda para me deixar vencer por uma nora interesseira. Depois de encontrar aquela coisa enterrada no meu quintal, o clima em casa piorou ainda mais. Eu tinha certeza que era a Rosana por trás daquilo tudo,
Mas como provar? Como contar para o meu filho que a mulher que ele escolheu para a vida estava tentando me afastar da minha própria casa? Eduardo sempre foi um bom menino, mas tinha esse problema de acreditar demais nas pessoas. Desde criança, ele era assim. Uma vez, quando tinha uns 10 anos, um coleguinha da escola pegou o dinheiro da merenda dele por uma semana inteira, dizendo que ia comprar uma bola de futebol para os dois. Claro que nunca comprou nada. Quando descobri, sentei com Eduardo e expliquei que nem todo mundo tem boas intenções. Mas parece que essa lição nunca entrou de verdade na cabeça dele. E agora, com a Rosana, era a mesma coisa. Ele olhava para ela com aqueles olhos de apaixonado e não enxergava nada além do que ela queria mostrar. Era como se tivesse uma venda nos olhos. Uma noite, quando estávamos só nós dois na cozinha, Rosana tinha saído para encontrar uma amiga. Tentei tocar no assunto. Filho, você não acha que a Rosana anda estranha comigo? Perguntei enquanto lavava a louça do jantar. Eduardo ergueu os olhos do celular e me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Que é isso, mãe? A Rosana só quer o seu bem. Ela até falou outro dia que está preocupada com a senhora. Preocupada comigo? Por quê? Perguntei secando as mãos no pano de prato. Porque a senhora anda muito esquecida. Outro dia esqueceu o fogão ligado, não lembra? E vive falando sozinha no quintal. A Rosana acha que a senhora pode estar com problemas de cabeça. Aquilo foi como um tapa na cara. Nunca tinha esquecido o fogão ligado. Nunca. E falar sozinha? Só se fosse com minhas plantas, coisa que sempre fiz. Percebi o que estava acontecendo. Ela estava plantando ideias na cabeça do meu filho, fazendo ele pensar que eu estava ficando gagá. Eduardo, isso não é verdade. Eu nunca esqueci o fogão ligado, e conversar com as plantas não é coisa de gente maluca. Ele deu aquele suspiro de quem está perdendo a paciência. Tá vendo, mãe? A senhora nem lembra. A Rosana teve que desligar o fogão antes de sair para o trabalho outro dia. A senhora tinha posto a água para ferver e esqueceu. E naquele momento entendi o jogo dela. Estava criando situações, inventando histórias, fazendo meu filho acreditar que eu já não era capaz de cuidar de mim mesma. E o pior, estava dando certo. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção. Eduardo me olhava de um jeito diferente, como se estivesse me vigiando, esperando eu fazer alguma coisa errada. E Rosana, sempre que podia, deixava escapar um comentário. Dona Lourdes, a senhora pôs sal no café de novo? Dona Lourdes, a senhora guardou o controle da TV na geladeira? Eu nunca tinha feito nada disso, nunca. Mas ela dizia com tanta convicção na frente do meu filho que até eu começava a duvidar de mim mesma. Era como se ela estivesse plantando falsas memórias. Um dia encontrei Eduardo mexendo nas minhas coisas, no meu quarto. Que é isso, filho? Tá procurando alguma coisa? Perguntei assustada. Ele ficou sem graça, com o rosto vermelho. É que a Rosana disse que viu a senhora guardando os remédios nos lugares errados. Tô só verificando se está tudo certo. Meus remédios sempre ficaram na mesma caixinha, organizados por horário. Nunca tinha errado a medicação na vida. Aquela mulher estava me fazendo parecer maluca, e pior, estava conseguindo. Fui na casa da Marlene e contei tudo. Ela me ouviu com atenção, balançando a cabeça. Lourdes, isso é mais sério do que a gente pensava. Ela não só quer te afastar, ela quer fazer o Eduardo achar que você não tem mais condições de viver sozinha. Mas por que, Marlene? Por que ela faria isso? Pensa bem, se você não tem mais condições, o que acontece com a casa? Fica para o seu filho, que é o único herdeiro. E quem é a mulher do seu filho? Foi como se um raio tivesse caído na minha cabeça. Claro, a casa, minha casa, que eu comprei com tanto sacrifício, que era meu único bem de valor. Rosana não queria apenas me afastar, ela queria a casa para ela. E o que eu faço agora, Marlene? Perguntei, sentindo o desespero crescer. Você precisa provar para o Eduardo que está lúcida, que não está esquecendo as coisas, e precisa confrontar a Rosana de algum jeito. No dia seguinte, comprei um caderninho pequeno e comecei a anotar tudo. Que horas acordei, o que comi no café da manhã, que remédios tomei e quando, o que fiz durante o dia. Tudo, nos mínimos detalhes.
Também comecei a tirar fotos das coisas com o celularzinho simples que Eduardo tinha me dado de presente. Foto do fogão desligado quando eu saía da cozinha, foto dos remédios organizados, foto da chave sempre no mesmo lugar. Eu ia juntar provas, ia mostrar para o meu filho que não estava maluca, mas não contava com o próximo passo deles. Uma tarde cheguei da feira e encontrei os dois sentados na sala, com caras sérias. Parecia que estavam me esperando. Quando entrei, ficaram em silêncio, como se tivessem sido pegos no meio de uma conversa importante. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, colocando as sacolas na mesa. Eduardo pigarreou, sem me olhar nos olhos. Mãe, a gente precisa conversar. Senti um frio na barriga. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando criança e tinha feito alguma arte. Pode falar, filho. É que a gente está preocupado com a senhora. Esses esquecimentos, essa confusão. Que esquecimentos, Eduardo? Que confusão! Eu tô ótima. Rosana interveio, com aquela voz melosa que eu já conhecia bem. Dona Lourdes, a senhora anda muito estressada. Até brigou com a vizinha outro dia, lembra? Nunca tinha brigado com vizinha nenhuma. Nunca. Isso não é verdade, Rosana. Eu não briguei com ninguém. Eduardo olhou para ela e depois para mim, como se estivesse decidindo em quem acreditar. E pelo jeito que suspirou, já tinha escolhido o lado. Mãe, a dona Neide veio aqui ontem reclamar. Disse que a senhora gritou com ela por causa das plantas. Dona Neide? Minha vizinha do outro lado que eu mal via. Que história era aquela? Eduardo, eu não vejo a dona Neide há semanas. Como eu ia brigar com ela? Rosana deu um sorriso triste, daqueles de quem tem pena. Viu só, Eduardo? Ela nem lembra. Foi aí que eu perdi a paciência. Olha aqui, vocês dois. Eu não tô maluca, não tô esquecendo nada. E não briguei com vizinha nenhuma. Isso é invenção. Eduardo se levantou nervoso. Calma, mãe. Ninguém disse que a senhora tá maluca. Não precisa dizer. Dá pra ver no jeito que vocês olham pra mim, nas conversas que param quando eu chego, nas mentiras que inventam. Rosana pegou na mão do meu filho, como se precisasse de proteção. Dona Lourdes, a gente só quer ajudar. Talvez a senhora precisasse descansar um pouco. Quem sabe passar uns dias na casa da sua irmã? E lá estava ela, finalmente mostrando as garras. Queria me mandar embora da minha própria casa. Não preciso descansar coisa nenhuma, Rosana. E não vou para a casa da minha irmã. Vou ficar bem aqui, na minha casa. Eduardo tentou amenizar a situação. Mãe, é só por uns dias, para a senhora relaxar, sair um pouco daqui. E por que eu tenho que sair? Por que não vocês? Se querem tanto uma casa, por que não vão morar em outro lugar? O rosto de Rosana ficou vermelho de raiva, mas ela se controlou. Eduardo balançou a cabeça como se eu estivesse sendo irracional. Mãe, a gente não quer a sua casa. Só estamos preocupados com a senhora. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando em tudo o que estava acontecendo. Eles estavam me cercando, tentando me convencer, e talvez até a mim mesma, de que eu estava perdendo o juízo. E o pior, meu próprio filho estava acreditando. Lembrei do trabalho enterrado no quintal, das palavras de Dona Zefa. Quem fez isso não vai desistir fácil. Ela tinha razão. Rosana não ia parar até conseguir o que queria, me tirar dali. No dia seguinte, encontrei Eduardo sozinho na cozinha. Rosana tinha saído cedo. Era a minha chance de tentar fazê-lo enxergar a verdade. Filho, preciso te contar uma coisa. Achei um trabalho enterrado no quintal. Ele franziu a testa. Trabalho? Que trabalho? Um trabalho, uma macumba, filho. Alguém enterrou aquilo lá para me fazer mal. Eduardo revirou os olhos. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tá vendo coisa. Não tô vendo coisa não. Pedi para Marlene olhar, levei para Dona Zefa ver. Era um trabalho mesmo, tinha até papel com o meu nome. E claro que a Marlene e a Dona Zefa, que acreditam nessas bobagens, iam confirmar, né? Mãe, isso é superstição. Não existe macumba, trabalho, essas coisas. Existe sim, Eduardo. E alguém fez isso comigo. Alguém que quer me ver longe daqui. Ele passou a mão pelo rosto num gesto de cansaço. Mãe, ninguém quer a senhora longe daqui. Pelo contrário, a gente só quer que a senhora fique bem.
Percebi que não ia adiantar. Ele estava completamente cego. Rosana tinha feito um trabalho muito melhor do que o que eu achei no quintal. Tinha enfeitiçado meu filho com mentiras, com manipulação, e eu estava sozinha nessa batalha. Foi aí que decidi. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Eu não ia entregar minha casa, minha vida, sem lutar. Podia ter 67 anos, podia parecer uma velha indefesa, mas ainda tinha muita força dentro de mim. E, principalmente, tinha algo que Rosana não esperava: inteligência. Porque uma coisa é certa, não se chega aos 67 anos sendo boba. E ela ia descobrir isso da pior maneira possível. Depois daquela conversa com Eduardo e Rosana, onde eles praticamente me trataram como uma velha maluca, percebi que tinha que mudar de tática. Não adiantava só me defender. Precisava ser mais esperta que eles. Precisava juntar provas, mostrar para o meu filho que a mulher que ele escolheu não era quem ele pensava. Na manhã seguinte, levantei cedinho, antes dos dois acordarem. Fiz um café forte, daqueles que o cheiro enche a casa toda. Sentei na mesa da cozinha e comecei a pensar no que fazer. Foi aí que tive uma ideia. Se eles queriam me mandar para a casa da minha irmã por uns dias, talvez fosse melhor eu aceitar. Não porque eu queria sair da minha casa, mas porque precisava de tempo para planejar. Quando Eduardo entrou na cozinha, já de roupa de trabalho, fingi que estava conformada. Filho, pensei melhor. Acho que você e a Rosana têm razão. Talvez eu precise mesmo descansar um pouco. Vou ligar para Helena hoje e ver se posso ficar uns dias com ela. Vi o alívio no rosto dele. Ele sorriu e me deu um beijo na testa. Que bom, mãe. Vai fazer bem para a senhora. A tia Helena vai gostar da companhia. Naquela mesma tarde, arrumei uma mala pequena. Coloquei algumas roupas, meus remédios, meu terço e umas fotos de família. Mas antes de sair, fiz uma coisa que ninguém viu. Voltei naquele mesmo cantinho do quintal, onde tinha encontrado o trabalho, e enterrei um envelope fechado. Dentro dele tinha uma carta que eu escrevi para Eduardo. Uma carta contando tudo o que estava acontecendo, tudo o que eu desconfiava. E no final, pedi a ele que prestasse atenção na mulher com quem tinha se casado. Sei que parece coisa de louca enterrar uma carta no quintal, mas tinha um motivo. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Rosana ia mexer naquele pedaço de terra de novo. Seja para verificar se o trabalho dela ainda estava lá, seja para fazer outro. E quando isso acontecesse, ela ia encontrar minha carta. E como ela é curiosa, ia abrir. E quando visse que era uma carta para o meu filho falando dela, ia ficar desesperada. O que ela ia fazer? Entregar para o Eduardo e confirmar tudo o que eu dizia? Ou esconder e ficar com medo que eu já tivesse contado para ele? De qualquer jeito, ela ia ficar mexida. Minha irmã Helena mora em Olaria, não muito longe daqui. É uma casa pequena também, mas tem um quarto de hóspedes que ela mantém sempre arrumado. Helena é viúva também, mas o marido dela morreu há só 5 anos. Ela sempre foi mais sortuda que eu no amor. Seu Jorge, o marido dela, era um homem bom, deixou uma pensãozinha razoável para ela. Quando cheguei lá, Helena já estava me esperando na porta. Ela é 2 anos mais velha que eu, tem 69, mas parece mais nova. Sempre se cuidou mais, nunca trabalhou tanto quanto eu. Lourdes, que bom te ver, mas por que essa cara triste? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, me abraçando. Contei tudo para ela. Sobre as mudanças depois que Rosana chegou. Sobre a doença estranha que comecei a sentir. Sobre o trabalho que encontrei enterrado no quintal. Sobre como Eduardo estava diferente comigo. Helena me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela balançou a cabeça. Essa nora sua não me cheirou bem desde o começo, Lourdes. Lembra que eu te falei no casamento? Tem gente que a gente olha e já sabe que não presta. Pois é, Helena, mas o Eduardo não vê isso. Ele tá cego. Homem apaixonado é assim mesmo. Não enxerga um palmo na frente do nariz. Nos primeiros dias na casa da minha irmã, me senti melhor. Fisicamente, quero dizer. As tonturas diminuíram, conseguia dormir melhor. O calafrio estranho sumiu. Isso só confirmou minhas suspeitas. Tinha algo na minha casa que estava me fazendo mal. Ou melhor, alguém estava fazendo algo para me deixar doente. Eduardo me ligava todo dia.
Perguntava como eu estava, se estava gostando de ficar com a tia. Sempre dizia que estava tudo bem em casa, que não precisava me preocupar com nada. Mas eu conhecia meu filho. Tinha algo na voz dele, uma insegurança, um tom diferente, como se estivesse escondendo alguma coisa. No 5º dia, decidi que era hora de voltar. Não disse nada pro Eduardo, queria fazer uma surpresa. Pedi pro filho da Helena me levar de carro até Vila da Penha. O Marcelo, meu sobrinho, é taxista, então não tinha problema para ele. Quando chegamos, pedi pro Marcelo esperar um pouco no carro. Se eu não voltar em 15 minutos, você entra, tá? Ele estranhou, mas concordou. Tirei a chave da bolsa. Sim, eu ainda tinha minha chave, afinal a casa era minha. E abri a porta da frente bem devagarzinho. Não queria que ninguém me ouvisse chegando. Eram 3 da tarde de uma quarta-feira. Eduardo devia estar no trabalho, mas Rosana costumava chegar mais cedo em casa. A primeira coisa que notei foi o cheiro diferente. Tinha um perfume forte no ar, que não era meu nem do meu filho. A segunda coisa foram as mudanças. Em apenas 5 dias, a sala estava completamente diferente. Os móveis tinham sido trocados de lugar, as minhas cortinas de crochê tinham sido substituídas por umas cortinas escuras que não deixavam a luz entrar direito. Os meus porta-retratos com fotos da família não estavam mais na estante. No lugar, tinha uns enfeites modernos que eu nunca tinha visto. Caminhei devagar até meu quarto. A porta estava encostada. Empurrei com cuidado e quase caí para trás com o que vi. Meu quarto não era mais meu quarto. As paredes tinham sido pintadas, a minha cama antiga tinha sumido, no lugar tinha uma escrivaninha com computador e umas prateleiras cheias de pastas. Minhas coisas, minhas roupas, meus pertences. Onde estavam? Com o coração batendo forte, fui até o quartinho dos fundos, aquele que a gente usava para guardar tranqueira. A porta estava trancada. Procurei a chave no lugar de sempre, em cima do batente, mas não estava lá. Olhei pela janelinha e vi que tinham colocado todas as minhas coisas lá dentro, amontoadas, como se fossem lixo. Voltei para a sala, sentindo as pernas fracas. Foi quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Me aproximei devagar e vi Rosana. Ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Os dois estavam tão entretidos na conversa que nem notaram minha presença. Você tem certeza que ela não vai voltar hoje? O homem perguntou. Era jovem, devia ter a idade de Rosana, cabelo escuro penteado com gel. Claro que não. O Eduardo combinou de buscar ela no domingo. Temos a casa só pra gente até lá, Rosana respondeu, passando a mão no rosto dele. Fiquei paralisada, sem acreditar no que estava vendo. Minha nora, a mulher do meu filho, estava com outro homem na minha cozinha. E pelo jeito como se tratavam, não era a primeira vez. E o Eduardo não vai desconfiar de nada? O homem perguntou, puxando Rosana pela cintura. Ela deu uma risada seca. O Eduardo? Aquele lá acredita em tudo que eu digo. Bastou eu falar que a velha estava ficando caduca que ele já quis mandar ela embora. Em breve, vamos ter essa casa só pra gente. A raiva subiu pela minha garganta como fogo. Quis entrar na cozinha naquele momento, gritar, fazer um escândalo. Mas me segurei. Uma ideia melhor passou pela minha cabeça. Se eu fizesse isso agora, seria minha palavra contra a dela. E pelo jeito como as coisas estavam, Eduardo acreditaria nela. Saí da casa tão silenciosamente quanto entrei. Marcelo ainda estava no carro, esperando. Vamos embora, falei, com a voz trêmula. Aconteceu alguma coisa, tia? Ele perguntou preocupado. Aconteceu sim, filho. Mas agora eu sei exatamente o que fazer. Voltei para casa da Helena e contei tudo. Ela ficou horrorizada. Lourdes, você tem que contar pro Eduardo. Ele precisa saber que tipo de mulher se casou. Vou contar sim, Helena, mas não agora. Ele não ia acreditar em mim. Preciso de provas. E agora sei como conseguir. No dia seguinte, voltei para a Vila da Penha, mas dessa vez não fui em casa. Fui direto na casa da Marlene. Precisava da ajuda dela para o que tinha em mente. Marlene, preciso que você me empreste aquela sua máquina de tirar foto, aquela digital. Pedi, assim que ela abriu a porta. A câmera? Para que você quer isso, Lourdes? Para registrar umas coisas. Depois te conto tudo. Marlene me emprestou a câmera e me ensinou a usar. Não era difícil. Tinha um botão para ligar,
outro para tirar foto. Também me deu um cartãozinho de memória extra, desses que guarda muita foto. Meu plano era simples. Ia voltar para casa como se nada tivesse acontecido, como se tivesse adorado os dias de descanso na casa da minha irmã. Ia fingir que não tinha visto as mudanças, que não tinha visto Rosana com outro homem. Ia ser a sogra perfeita, a mais doce e compreensiva das sogras. E enquanto isso, ia juntar provas. Ia descobrir quem era aquele homem quando eles se encontravam, o que mais Rosana andava aprontando. No domingo, como combinado, Eduardo foi me buscar na casa da Helena. Ele parecia nervoso, ansioso para me levar logo embora. Agora eu entendia por quê. Precisavam de tempo para arrumar a casa, para esconder as mudanças que tinham feito. E então, mãe, descansou bastante? Ele perguntou, dirigindo de volta para a Vila da Penha. Sim, filho. Fez bem ficar uns dias fora. Acho que eu estava mesmo precisando de um tempo. Quando chegamos em casa, Rosana estava na sala, toda arrumada, com um sorriso falso no rosto. Dona Lourdes, que bom que a senhora voltou. Sentimos sua falta. Tive vontade de jogar na cara dela tudo o que tinha visto, mas me controlei. Sorri de volta, tão falsa quanto ela. Também senti falta de vocês, minha querida. Percebi que tinham tentado arrumar a sala como era antes. Minhas cortinas de crochê estavam de volta, os porta-retratos também. Mas nem tudo estava no lugar certo. A poltrona que sempre ficou perto da janela agora estava do outro lado. O tapete da sala estava virado. Pequenos detalhes que mostravam que tinham mexido em tudo e tentado arrumar às pressas. O que aconteceu com a sala? Perguntei, fingindo inocência. Ah, eu fiz uma limpeza mais profunda, Dona Lourdes. Tive que tirar tudo do lugar, mas já estamos arrumando de volta. Rosana respondeu, sem me olhar nos olhos. E o meu quarto? Também fez limpeza lá? Eduardo interveio nervoso. Mãe, a gente aproveitou que a senhora estava fora e pintou as paredes do seu quarto. Tava precisando, né? Mas ainda não secou direito, então arrumamos suas coisas no quartinho dos fundos por enquanto. A senhora pode ficar no nosso quarto esses dias, a gente dorme na sala. Mais mentiras. Mas deixei passar. Não precisa, filho. Posso ficar no quartinho mesmo, só por uns dias. Vi o alívio no rosto deles. Achavam que eu tinha acreditado em tudo. Mal sabiam o que os esperava. Nos dias seguintes, fiz exatamente o que tinha planejado. Fui a sogra e a mãe perfeita. Fazia café da manhã todos os dias, limpava a casa, não reclamava de nada. Eduardo ficou até surpreso com minha mudança de comportamento. Mãe, a senhora tá diferente. Esse tempo na casa da tia Helena fez bem mesmo, né? Fez sim, filho. Me fez ver as coisas de outro jeito. Enquanto isso, observava tudo. Rosana saía sempre nas terças e quintas à tarde, dizendo que ia fazer um curso de inglês. Mas eu sabia que não era verdade. Num desses dias, quando ela saiu, peguei a câmera da Marlene que tinha escondido nas minhas coisas e a segui. Peguei um ônibus logo depois dela e fiquei algumas fileiras atrás. Ela não me viu. Rosana desceu no centro da cidade e entrou num prédio comercial. Esperei uns minutos e entrei também. Perguntei para o porteiro onde era a escola de inglês. Ele franziu a testa e disse que não tinha escola nenhuma ali, só escritórios. Quando mostrei a foto de Rosana no celular e perguntei se conhecia, ele sorriu. Ah, essa moça. Ela vem aqui visitar o Dr. Ricardo no 5º andar, escritório de advocacia. Então era esse o nome dele, Ricardo, e era advogado. Interessante. Nos dias seguintes, continuei minha investigação. Descobri que Rosana tinha um celular escondido, que ela só usava quando Eduardo não estava por perto. Uma vez, quando ela estava no banho, consegui dar uma olhada rápida. Tinha várias mensagens desse tal Ricardo. Mensagens de amor, de encontros marcados e também falando sobre quando vamos ter a casa só pra gente. Tirei fotos das mensagens com a câmera da Marlene. Tirei fotos também das gavetas reviradas, das minhas coisas jogadas no quartinho dos fundos, da reforma que fizeram no meu quarto sem minha permissão. Juntei tudo no cartão de memória. Mas o golpe de mestre foi quando consegui fotografar os dois juntos. Numa quinta-feira, segui Rosana novamente. Dessa vez, ela não foi pro tal escritório. Foi para um restaurante perto da Praça Seca. E lá estava ele,
o tal Dr. Ricardo esperando na mesa. Os dois se beijaram na boca assim que ela chegou. Fiquei escondida atrás de um poste e consegui tirar várias fotos, até uma em que eles estavam de mãos dadas, com as alianças bem visíveis, ela usando a aliança que meu filho deu no casamento. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei Eduardo na sala. Ele tinha chegado mais cedo do trabalho e estava preocupado porque não me encontrou em casa. Onde a senhora estava, mãe? Fui na farmácia, filho. Meu remédio de pressão acabou. Ele pareceu acreditar, mas vi nos olhos dele uma pontinha de desconfiança. Talvez Rosana já tivesse plantado mais mentiras na cabeça dele. Talvez estivesse dizendo que eu saía escondida, que fazia coisas estranhas. Não importava. Em breve, ele saberia toda a verdade. Juntei todas as provas. As fotos dos dois juntos, as mensagens do celular, as mudanças na casa, tudo. Coloquei num envelope e escondi bem. Estava quase pronta para mostrar tudo para o meu filho. Só faltava escolher o momento certo. E esse momento chegou mais rápido do que eu esperava. Já fazia quase um mês que eu estava de volta em casa, juntando provas contra Rosana. Nesse tempo, fiquei quietinha, observando tudo, fingindo que não sabia de nada. Era difícil, viu? Cada vez que via aquela mulher fingindo que se importava comigo, dava vontade de jogar tudo na cara dela. Mas eu me segurava. Sabia que tinha que esperar o momento certo. O aniversário de casamento deles estava chegando. 1 ano de casados. Rosana fez questão de organizar um almoço no domingo para comemorar. Convidou a família dela, alguns amigos do trabalho, a vizinha Marlene e até minha irmã Helena. Queria parecer a nora perfeita, a esposa exemplar. Na véspera do almoço, ela andava pela casa toda animada, arrumando as coisas, comprando refrigerante, cerveja, carne para o churrasco. Dona Lourdes, a senhora poderia fazer aquela sua farofa especial? O Eduardo sempre fala dela, ela disse, fingindo simpatia. Claro, minha filha, faço sim, respondi, com o sorriso mais falso do mundo. Naquela noite, quando Eduardo chegou do trabalho, percebi que ele estava estranho, quieto, pensativo. Mal tocou na comida durante o jantar, só ficava mexendo com o garfo, empurrando a comida de um lado para o outro do prato. Tá tudo bem, filho? Perguntei. Tá sim, mãe, só cansado. Ele foi dormir cedo, mas Rosana ficou na sala, assistindo televisão. Mais tarde, quando fui para a cama, ouvi o barulhinho do celular dela. Era aquele celular escondido que ela usava para falar com o tal Ricardo. Fiquei parada no corredor, ouvindo. Amanhã não vai dar pra gente se ver. É o almoço de aniversário de casamento, esqueceu? Mas semana que vem a gente compensa, tá? Tô com saudade. Naquele momento, tomei minha decisão. O almoço de aniversário de casamento seria o momento perfeito para revelar tudo. Todo mundo estaria lá, a família dela, nossos amigos. Não teria momento melhor para desmascarar aquela mulher. Dormi com esse pensamento na cabeça e acordei determinada. Levantei cedinho antes de todo mundo e fui para a cozinha preparar as coisas para o almoço. Fiz minha farofa especial, aquela com bacon, cebola bem douradinha e cheiro verde. A preferida do Eduardo desde criança. Também fiz uma maionese de batata, arroz, feijão tropeiro. Me dediquei como se fosse uma festa normal, como se estivesse realmente feliz por aquele casamento. Por volta das 11 horas, os convidados começaram a chegar. Primeiro a família de Rosana. A mãe dela, Dona Cleide, séria como sempre, a irmã Patrícia e o cunhado Jorge. Depois vieram alguns amigos do trabalho deles, gente que eu mal conhecia. Minha irmã Helena chegou com o filho Marcelo, aquele que tinha me ajudado a seguir Rosana. A Marlene veio também, já sabendo de tudo, claro. Tinha me ajudado em cada passo dessa investigação. Eduardo estava se esforçando para parecer animado, mas eu conhecia meu filho. Tinha algo errado com ele. Rosana, por outro lado, estava radiante. Vestido novo, cabelo arrumado, maquiagem perfeita. Parecia a anfitriã perfeita, servindo bebida para todo mundo, conversando, rindo. Quando o churrasco estava pronto, todos sentaram à mesa grande que tínhamos arrumado no quintal. A comida foi servida, as pessoas conversavam animadas. Esperei até o momento em que todos já tinham comido, quando começaram a servir a sobremesa. Um pudim que a mãe de Rosana tinha trazido.
Foi aí que me levantei, segurando uma taça de refrigerante. O coração batia tão forte que achei que ia sair pela boca. Eu gostaria de fazer um brinde, falei, com a voz mais alta que o normal. Todo mundo olhou para mim, surpreso. Não era comum eu chamar a atenção assim. Quero brindar a esse 1 ano de casamento do meu filho Eduardo com Rosana. Vi o sorriso no rosto dela, achando que eu finalmente tinha aceitado o casamento. Coitada, não fazia ideia do que vinha por aí. Eduardo sempre foi um bom menino. Honesto, trabalhador, fiel, um filho que qualquer mãe teria orgulho. E ele merece uma esposa à altura dele. Rosana ergueu a taça toda sorridente. Os outros convidados também ergueram as suas, esperando que eu terminasse o brinde. O problema é que a mulher com quem ele se casou não é quem ele pensa que é. O sorriso no rosto de Rosana congelou. Eduardo me olhou confuso. Um silêncio estranho caiu sobre a mesa. Mãe, o que a senhora está falando? Eduardo perguntou com a voz tensa. Estou falando, meu filho, que sua esposa não é a mulher fiel e dedicada que você pensa que é. Rosana se levantou nervosa. Dona Lourdes, a senhora não está bem. Acho melhor... Estou muito bem, Rosana. Nunca estive tão lúcida e tenho provas do que estou dizendo. Foi aí que tirei do bolso do vestido um envelope. Aquele mesmo envelope onde tinha guardado todas as provas que juntei nos últimos dias. Entreguei para o meu filho, que pegou com a mão tremendo. Abre, filho. Vê com seus próprios olhos quem é a mulher com quem você se casou. Eduardo abriu o envelope lentamente. Dentro estavam as fotos que eu tinha tirado de Rosana com Ricardo no restaurante, as cópias das mensagens do celular escondido, tudo. Vi a cor sumir do rosto dele enquanto olhava cada papel, cada foto. Rosana tentou arrancar as fotos da mão dele. Isso é mentira. Sua mãe inventou tudo isso. Você sabe que ela nunca gostou de mim, que ela é uma velha louca. Louca? Eu inventei essas fotos também? Perguntei calmamente, tirando meu celular do outro bolso e mostrando para todos na mesa mais fotos dos dois juntos. Eduardo olhava para as fotos, para o celular e depois para Rosana, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de dor, raiva, descrença. Como você pôde, Rosana? Ele perguntou com a voz quase sumindo. Eduardo, eu posso explicar. Não é o que parece. Esse homem é só um amigo. A gente trabalha junto e... Um amigo que você beija na boca? Um amigo com quem você fala que logo vai ter a casa só para vocês? Eu interrompi, mostrando mais uma foto no celular onde os dois estavam se beijando. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Sua velha intrometida, você não tinha o direito de me seguir, de mexer nas minhas coisas. Tinha todo o direito. Esta casa é minha. Você entrou nela fazendo de tudo para me tirar daqui. Achava que eu ia aceitar quietinha? Que ia ser fácil me afastar, me fazer passar por louca? Eduardo se levantou, jogando as fotos na mesa. Chega! Todo mundo para fora! A festa acabou! Os convidados se entreolharam, sem saber o que fazer. Aos poucos, começaram a se levantar, pegar suas bolsas, sacos com o que tinham trazido. A mãe de Rosana veio até ela. Filha, o que está acontecendo aqui? Nada, mãe. É tudo invenção dessa velha maluca. Vamos embora. Mas Eduardo segurou o braço dela. Você não vai a lugar nenhum antes de me explicar isso tudo. Todo mundo já tinha saído, só ficamos nós três na casa, Eduardo, Rosana e eu. E foi aí que a coisa esquentou de vez. Explicar o quê, Eduardo? Que sua mãe é louca? Que ela inventou tudo isso para me separar de você? Você sabe como ela nunca me aceitou? Para de mentir, Rosana. Tá tudo aqui nas fotos. Você e esse cara. Como você pôde fazer isso comigo? Ela tentou mais algumas desculpas, mas quando viu que não estava convencendo, mudou de tática. Tá bom, é verdade. Eu tenho outro. E daí? Você acha que é fácil viver nessa casa, com sua mãe controlando tudo, dando palpite em tudo? Você nunca foi homem suficiente para tomar uma atitude, para a gente ter nossa própria casa. Eduardo ficou pálido com as palavras dela. Eu conhecia meu filho, sabia como aquilo tinha ferido ele. Então é isso? Você se casou comigo por causa da casa? Rosana riu, uma risada fria que eu nunca tinha ouvido antes. Por que mais seria? Olha para você.
Um contador mediocre, sem ambição, que não tem nem coragem de enfrentar a própria mãe. O Ricardo pelo menos tem futuro, tem planos. Foi a gota d'água. Eduardo apontou para a porta. Sai da minha casa, agora. Sua casa? Essa casa nem é sua, é da sua mãe. Você não tem nada, Eduardo, nada. E você tem menos ainda. Sai daqui antes que eu faça algo que me arrependa. Rosana olhou para ele, depois para mim, com tanto ódio que senti um calafrio. Vocês vão se arrepender disso, os dois. Ela saiu pisando duro, batendo a porta com força. Ficamos ali, Eduardo e eu, num silêncio pesado. Meu filho sentou no sofá, colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Um choro de homem feito, daqueles que a gente quase não ouve o som, só vê os ombros sacudindo. Me sentei do lado dele, passando a mão nas costas, como fazia quando ele era pequeno e se machucava brincando. Ficamos assim um tempo, até ele se acalmar um pouco. A senhora sabia disso há quanto tempo? Ele perguntou, finalmente. Desconfiei desde o começo que ela não prestava, mas só tive certeza quando encontrei aquele trabalho enterrado no quintal, e depois, quando voltei da casa da Helena e vi ela com esse homem aqui em casa. Eduardo secou as lágrimas com as costas da mão. Por que a senhora não me contou antes? Contei, filho. Tentei te avisar várias vezes, mas você não quis ouvir. Tava cego por ela. E ela fez de tudo para te convencer que eu tava ficando maluca, esquecendo as coisas, que eu era só uma velha caduca. Ele balançou a cabeça, como se não pudesse acreditar em tudo o que tinha acontecido. Me desculpa, mãe. A senhora tinha razão o tempo todo. Abracei meu filho com força. Sabia que ele estava sofrendo, que tinha sido traído da pior maneira possível. Mas, no fundo, também sentia um alívio. Finalmente aquela mulher tinha saído das nossas vidas. Finalmente tínhamos nossa casa de volta, nossa paz. Nos dias seguintes, Eduardo entrou com o pedido de divórcio. Rosana ainda tentou voltar. Ligou várias vezes, chorou, implorou. Mas dessa vez meu filho não caiu na conversa. Estava ferido demais, desiludido demais. Uma semana depois, ela voltou para pegar as coisas dela. Veio acompanhada da mãe, provavelmente com medo de enfrentar a gente sozinha. Enquanto juntava as roupas, os sapatos, os objetos pessoais, ela não olhou nem uma vez para mim, mas quando já estava saindo, parou na porta e disse: A senhora pode ter ganhado agora, dona Lourdes, mas essa história não acabou. Eu só sorri e respondi: Para mim, acabou sim. E da próxima vez que resolver fazer um trabalho para alguém, escolha melhor o lugar para enterrar. Meu quintal não está mais disponível. Os olhos dela se arregalaram quando percebeu que eu sabia. Que tinha sido ela quem enterrou aquela macumba no meu quintal. Que tinha sido ela quem tentou me afastar, me fazer ficar doente. Saiu batendo a porta e nunca mais pisou nessa casa. Eduardo demorou para se recuperar. Ficou calado por semanas, triste, se culpando por não ter me escutado, por ter acreditado nas mentiras dela. Mas aos poucos, fomos voltando à nossa rotina de antes. A casa foi voltando a ser o que era. Minhas coisas voltaram para o meu quarto. As cortinas de crochê voltaram para as janelas. As fotos de família voltaram para a estante. E eu voltei a ser a dona da minha casa, da minha vida. Não vou mentir, senti uma satisfação enorme em ver aquela mulher sair daqui de mãos vazias, em ver o plano dela fracassar completamente. Porque tem uma coisa que Rosana não entendeu. Não é porque a gente tem cabelo branco que a gente é boba. Não é porque a gente tem ruga que a gente não enxerga o que está na nossa frente. E principalmente, não é porque a gente tem idade que a gente não sabe se defender. Rosana achou que ia ser fácil me enganar, me afastar, tomar o que era meu, mas aprendeu da pior maneira que com essa velha aqui não se brinca. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses 67 anos de vida, é que às vezes a gente precisa dar o troco na mesma moeda. Porque justiça divina demora, mas justiça feita pela gente, essa vem na hora certa. Depois daquela confusão toda no almoço de aniversário de casamento, as coisas em casa ficaram mais calmas. Era como se uma nuvem escura tivesse ido embora de cima da gente. Eduardo sofreu bastante nos primeiros dias.
É duro para um homem descobrir que a mulher que ele escolheu não prestava, que estava só de olho nas coisas dele, ou melhor, nas minhas coisas. Eu queria muito abraçar meu filho, dizer que tudo ia ficar bem, mas sabia que ele precisava desse tempo para sofrer. Dor guardada vira doença, como minha mãe sempre dizia. Então deixei ele chorar, ficar quieto nos cantos, faltar trabalho alguns dias. Era um luto no fim das contas. Luto pelo casamento que acabou, pelo amor que nunca existiu de verdade. Mas não podia ficar parada esperando o Eduardo se recuperar sozinho. Precisava agir, me aproximar dele de novo, reconstruir aquela relação que a Rosana tinha quase destruído. Comecei devagar, com pequenos gestos. Fazia os pratos preferidos dele, deixava um café fresquinho de manhã, perguntava como tinha sido o dia quando ele voltava do trabalho. Sem forçar muito, sabe? Só mostrando que eu estava ali, do lado dele, como sempre estive. Uma semana depois do escândalo no almoço, o advogado ligou. Era aquele mesmo, o tal de Ricardo, amante da Rosana. Eduardo atendeu e quase jogou o telefone na parede quando ouviu quem era. "O que esse canalha quer?" Ele gritou com os olhos cheios de lágrimas. Peguei o telefone da mão dele. "Alô? Quem fala?" "Aqui é o Dr. Ricardo Mendes, advogado da senhora Rosana. Gostaria de falar sobre os termos do divórcio." Segurei o riso. Então o amante estava agora sendo o advogado dela no divórcio? Essa Rosana não tinha mesmo vergonha na cara. "Olha aqui, seu Ricardo. Não temos nada para conversar com a Rosana. Meu filho vai entrar com um pedido de divórcio por traição e vocês dois não vão levar nenhum prego dessa casa. A senhora Rosana tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, conforme a lei." Ele respondeu, todo cheio de si. "Que bens, moço? Eles não compraram nada juntos. Essa casa é minha, comprada antes do casamento. O carro é do meu filho, comprado antes do casamento. O que mais vocês querem?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Bom, há os móveis, os eletrodomésticos, que ela leve as panelas que trouxe de presente de casamento e o liquidificador que a mãe dela deu. O resto fica tudo aqui." Eduardo olhava para mim com uma mistura de espanto e admiração. Acho que ele não esperava que sua mãe, uma senhora de 67 anos, soubesse se impor assim. Depois de discutir mais um pouco, o tal advogado se deu por vencido. "Vou conversar com minha cliente e retorno depois." Quando desliguei o telefone, Eduardo me abraçou forte. "Mãe, a senhora é incrível." Sorri. "Incrível nada. Só não sou boba. E não vou deixar aquela mulher levar nem um pires daqui depois de tudo que ela fez." Nos dias seguintes, me aproximei mais ainda do meu filho. Voltamos a fazer coisas juntos, como nos velhos tempos. Assistíamos televisão na sala, comentando os programas. Às vezes, saíamos para tomar um sorvete na pracinha da esquina. Pequenas coisas que tinham se perdido desde que Rosana entrou nas nossas vidas. Uma tarde, estávamos sentados na varanda tomando café quando Eduardo perguntou: "Mãe, por que a senhora não me mostrou as provas contra a Rosana antes? Por que esperou tanto?" Suspirei, pensando na melhor maneira de explicar. "Filho, você já tentou convencer alguém que está apaixonado que a pessoa não presta? É quase impossível. Você não ia acreditar em mim sem ver com seus próprios olhos. Ia achar que era implicância de sogra, ciúme de mãe. Precisava juntar provas que nem você poderia negar." Ele ficou em silêncio, olhando para o fundo da xícara como se ali tivesse todas as respostas do mundo. "E tem mais", continuei. "Aquela mulher era esperta. Estava construindo a história de que eu estava ficando caduca, esquecendo as coisas. Se eu viesse com acusações sem provas, só ia confirmar a versão dela. Ia parecer que eu estava inventando coisas por causa da idade." Eduardo levantou os olhos, envergonhado. "Me perdoa, mãe. Eu deixei ela botar essas ideias na minha cabeça." "Não tem que pedir perdão, filho. Quando a gente ama, fica cego mesmo. Foi assim comigo e seu pai no começo. A diferença é que seu pai era um homem bom. Já a Rosana..." Não precisei terminar a frase. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os passarinhos cantarem no pé de acerola do quintal. Mas nem tudo eram flores. Rosana, como tinha prometido, não ia desistir fácil. Uma semana depois daquele telefonema do advogado, recebemos uma intimação.
Ela estava processando Eduardo, alegando que ele a tinha expulsado de casa e deixado sem ter para onde ir. Isso é mentira! Eduardo gritou, amassando o papel na mão. Ela que saiu por conta própria depois que descobrimos a traição. Calma, filho. Vamos procurar um advogado também. A verdade está do nosso lado. E assim fizemos. Contratamos o Dr. Paulo, um advogado que a Marlene conhecia. Expliquei toda a situação, mostrei as fotos, as provas que tinha juntado. Ele ouviu tudo com atenção, fazendo anotações num caderninho. Dona Lourdes, a senhora fez um trabalho de detetive. Com essas provas, vai ser difícil ela ganhar qualquer coisa na justiça. Só queremos que ela saia das nossas vidas, doutor. Não queremos nada dela. Nem ela deve querer nada nosso. Dr. Paulo sorriu. Ela quer sim, Dona Lourdes. Quer a casa. É por isso que está fazendo toda essa confusão. E era verdade. No processo, além da alegação de que tinha sido expulsa, Rosana pedia o direito de voltar a morar na casa ou receber uma compensação financeira para alugar outro lugar. Dizia também que, como esposa, tinha direito a parte dos bens, incluindo a casa. O problema para ela é que eu tinha tudo documentado. A casa estava no meu nome, comprada muitos anos antes do casamento deles. Não tinha como ela alegar que era bem do casal. Mãe, e se a gente propuser um acordo? Damos um dinheiro para ela e acabamos logo com essa história, Eduardo sugeriu, depois de mais uma audiência cansativa. Nem pensar, filho. Não vou dar um centavo para essa mulher. Ela já tirou demais da gente. E continuamos na batalha. Foram meses de idas e vindas, de papéis para lá e para cá. Rosana chegou a inventar que Eduardo tinha sido violento com ela, que tinha a ameaçado. Mas aí eu mostrei as fotos dela com o amante, as mensagens no celular escondido. O juiz logo viu quem estava mentindo naquela história toda. O mais difícil era ver meu filho sofrendo com tudo aquilo. Eduardo, que sempre foi um homem calmo, tranquilo, agora tinha pesadelos, acordava no meio da noite suando frio. A traição tinha mexido muito com ele. E as mentiras que Rosana continuava inventando só pioravam tudo. Filho, talvez fosse bom você conversar com um psicólogo, sugeri um dia, depois de ouvi-lo chorar no quarto. Ele fez que não com a cabeça. Vou ficar bem, mãe. Só preciso de tempo. Mas eu sabia que era mais que isso. Não era só o fim do casamento que doía. Era a humilhação, a sensação de ter sido feito de bobo. Homem tem muito orgulho, sabe? E quando esse orgulho é ferido, a dor é grande. Enquanto isso, a vida seguia. Voltei a fazer minhas empadinhas para vender na praça. Não porque precisava do dinheiro, mas porque sentia falta da rotina, de conversar com as pessoas, de me sentir útil. Eduardo também voltou a trabalhar normalmente, mergulhando de cabeça nas contas, nos números, como se aquilo pudesse afastar os pensamentos ruins. Um dia, quando já fazia quase 3 meses que Rosana tinha saído de casa, recebi uma visita inesperada. Era a Dona Cleide, a mãe dela. Fiquei tensa quando vi ela no portão. Achei que vinha brigar, xingar. Mas me surpreendi. Dona Lourdes, posso entrar um pouquinho? Deixei ela entrar, ofereci um café. Sentamos na cozinha, as duas em silêncio por um tempo, sem saber bem por onde começar. Eu vim pedir desculpas. Ela finalmente disse com a voz baixa, pelo que minha filha fez com a senhora e com o Eduardo. Fiquei sem palavras. Não esperava aquilo. A Rosana sempre foi assim desde pequena. Queria o que os outros tinham, não se contentava com pouco. O pai abandonou a gente quando ela era criança. Acho que isso deixou uma marca nela. Dona Cleide, não precisa se desculpar pelos erros da sua filha. Cada um responde pelo que faz. Ela balançou a cabeça com os olhos marejados. Eu sei, mas me sinto responsável. Talvez se eu tivesse criado ela diferente. A senhora criou do jeito que pôde, com as ferramentas que tinha. Não se culpe. Ficamos mais um tempo conversando. Ela me contou que Rosana tinha se mudado para a casa dela, que estava morando lá com a irmã Patrícia, que continuava vendo o tal Ricardo, mas que ele não parecia muito interessado em assumir um relacionamento sério. Ela apostou todas as fichas nele, achando que ia ser advogada, mulher de doutor, mas ele só queria uma aventura. Quando Dona Cleide foi embora, fiquei pensando em como a vida dá voltas. Rosana, que tinha feito tanto mal,
que tinha tramado tanto para tomar minha casa, agora estava de volta à casa da mãe, sem o marido, sem o amante, sem nada. Não desejava mal a ela, juro que não. Mas não podia deixar de ver ali uma certa justiça. Algumas semanas depois, o processo de divórcio finalmente saiu. O juiz deu ganho de causa para Eduardo em tudo. Rosana não tinha direito a nada, nem à casa, nem à pensão, nem aos móveis. Nada. A traição tinha sido comprovada, as mentiras desmascaradas. Acabou, mãe, Eduardo disse quando chegou em casa com os papéis na mão. Finalmente acabou. Vi nos olhos dele um alívio, como se um peso enorme tivesse saído das costas. Naquela noite, fizemos uma pequena comemoração, só nós dois. Abri uma garrafa de vinho que guardava há anos, daquelas que a gente deixa para ocasião especial. E aquela era, sem dúvida, uma ocasião especial. A nossa vitória, brindei, erguendo a taça. A senhora, mãe, que não desistiu de mim, mesmo quando eu não acreditei na senhora. Tomamos o vinho devagar, saboreando cada gole. Conversamos sobre o futuro, sobre os planos. Eduardo falou que queria se dedicar mais ao trabalho. Quem sabe fazer uma pós-graduação. Eu disse que queria reformar o quintal, plantar mais coisas, talvez até montar uma hortinha maior. E foi assim que começamos a reconstruir nossa vida, tijolo por tijolo, dia após dia. A sombra de Rosana foi se afastando aos poucos, até virar só uma lembrança ruim, uma história que a gente contava para não esquecer que nem tudo é o que parece. A casa voltou a ser nossa de verdade. As cortinas de crochê voltaram para as janelas, as fotos de família para a estante, minha cama antiga para o meu quarto. E mais importante, a paz voltou aos nossos corações. Às vezes, quando estou mexendo no quintal, lembro daquele dia em que encontrei o trabalho enterrado. Penso em como aquele pedacinho de terra fofa mudou tudo. Se eu não tivesse notado, se não tivesse cavado para ver o que era, talvez hoje nem estivesse mais aqui. Talvez tivesse acreditado que estava mesmo ficando maluca, que era melhor ir para a casa da minha irmã, deixar minha casa para Rosana e Eduardo. Mas a vida tem dessas coisas, né? Às vezes a gente acha que está sendo vítima, mas na verdade está sendo preparado para uma batalha maior. E eu, com meus 67 anos, cabelos brancos e mãos enrugadas, provei que ainda tinha muita força para lutar. E principalmente, para vencer. 6 meses depois de toda aquela confusão, as coisas estavam bem diferentes em casa. Eduardo tinha entrado de cabeça no trabalho, chegava mais tarde, saía mais cedo. Parecia que fugir da casa era um jeito de fugir das lembranças. Eu entendia. Cada cantinho daquela sala, cada móvel, cada parede guardava uma lembrança da Rosana. Mesmo com tudo voltando ao lugar, a marca dela ainda estava ali. Foi quando tive uma ideia. Um dia, enquanto Eduardo estava no trabalho, chamei a Marlene e mais 2 amigas do bairro. Vamos mudar essa casa toda, eu disse. Vamos pintar as paredes, trocar os móveis de lugar, fazer uma faxina daquelas. E foi o que a gente fez. Por 3 dias trabalhamos como formigas. Pintamos a sala de um amarelo clarinho, bem diferente do bege que tinha antes. Tirei as cortinas de crochê e coloquei umas de tecido florido que a Marlene me ajudou a costurar. Mudamos a posição do sofá, da mesa, da estante. Eduardo tinha me dado um dinheiro no mês anterior, de presente de aniversário. Usei para comprar umas plantas novas para o quintal, uns quadros novos para a parede. Quando meu filho chegou do trabalho no 3º dia e viu tudo mudado, ficou parado na porta com a boca aberta. Mãe, o que a senhora fez? Dei uma cara nova para nossa casa, filho. Tava na hora de mudar, não acha? Ele olhou tudo em volta, devagar, como se estivesse tentando se acostumar. Depois, um sorriso apareceu no rosto dele. O primeiro sorriso de verdade que eu via em meses. Ficou bonito, mãe. Diferente, mas bonito. Naquela noite, ele chegou com uma garrafa de vinho. Nada caro, daqueles de supermercado mesmo. Abriu e serviu 2 copos. Me entregou um e ergueu o dele. A nossa nova fase, ele disse. A nossa nova fase, eu repeti, batendo meu copo de leve no dele. Ficamos sentados na sala nova, conversando como não fazíamos há tempos. Eduardo falou do trabalho,
Disse que talvez fosse promovido. Eu contei das minhas plantinhas novas no quintal, do bolo que tinha aprendido a fazer com a Helena. Era como se um peso tivesse saído das costas da gente. 2 semanas depois, tive outra ideia. Estava na cozinha fazendo um café quando pensei: por que não voltar a vender minhas empadinhas? Tinha parado quando Eduardo casou com Rosana. Ela achava que não ficava bem a sogra vendendo comida na praça. Dizia que dava má impressão. Agora que ela não estava mais ali para dar palpite, por que não voltar? Falei com Eduardo no mesmo dia, na hora do jantar. Filho, tô pensando em voltar a vender minhas empadinhas lá na praça. Ele parou de comer e me olhou. A senhora tem certeza, mãe? Já tá com 67 anos, não precisa mais trabalhar. Não é pelo dinheiro, Eduardo. É para me ocupar, para conversar com as pessoas, para fazer o que eu gosto. Ele pensou um pouco e depois sorriu. Se é isso que a senhora quer, então tá certo. Mas me deixa pelo menos comprar um carrinho novo para a senhora levar as coisas. Aquele antigo já estava caindo aos pedaços. No domingo seguinte, lá estava eu de volta à Praça Seca, com minha banquinha montada, meu carrinho novo, minhas empadinhas de frango com catupiry, de palmito, de camarão. As pessoas passavam, algumas paravam surpresas. Dona Lourdes, a senhora voltou. Voltei sim, minha filha. E as empadinhas estão mais gostosas que nunca. Foi tão bom ver os rostos conhecidos, conversar com todo mundo, sentir que eu ainda tinha meu lugar ali, meu cantinho no mundo. Vendi tudo naquele dia, mais rápido do que esperava. Voltei para casa com o bolso cheio e o coração mais leve. Eduardo notou a diferença. A senhora tá diferente, mãe, mais animada. É porque tô fazendo o que gosto de novo, filho. A gente não pode deixar os outros decidirem nossa vida pela gente. Ele baixou os olhos e eu sabia que estava pensando em Rosana, em como tinha deixado ela tomar conta de tudo, decidir tudo. Mas não falamos mais nela. Não precisávamos. Os meses foram passando e nossa vida foi entrando nos eixos. Eduardo começou a sair mais, a encontrar os amigos que tinha deixado de lado durante o casamento. Uma noite, ele chegou em casa e me contou que tinha conhecido uma moça, colega de trabalho. Ela é contadora também, mãe. Chama Patrícia. A gente tá só conversando, sabe? Nada sério ainda. Senti um frio na barriga. Será que ia começar tudo de novo? Será que ele ia trazer outra Rosana para dentro de casa? Mas não disse nada. Meu filho tinha direito de refazer a vida dele. Não podia ficar sozinho para sempre, só porque tinha dado azar na primeira tentativa. Conheci a tal Patrícia num sábado. Eduardo a convidou para almoçar em casa. Preparei uma feijoada, não tão carregada, mas leve. Ela chegou na hora marcada, trazendo uma caixa de bombons de presente. Era uma mulher simples, sem muita maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo. Nada parecida com Rosana e seus saltos altos, suas roupas de marca. Conversamos durante o almoço. Ela me contou da família, dos pais que moravam em Nova Iguaçu, dos 2 irmãos. Falou do trabalho, de como tinha conhecido Eduardo, dos planos de fazer uma pós-graduação. Quando ela foi embora, Eduardo me perguntou o que eu tinha achado. Fui sincera. Parece uma boa moça, filho. Simples, educada, mas vá com calma, não precisa ter pressa. Ele sorriu, aliviado. Pode deixar, mãe. Aprendi minha lição. E parecia que tinha aprendido mesmo. Nos meses seguintes, Eduardo continuou saindo com Patrícia, mas sempre com calma, sem pressa. Ela vinha em casa de vez em quando, almoçava conosco, sempre educada, sempre respeitosa. Nunca tentou mudar nada, nunca deu palpite, nunca me olhou de lado. Um dia, ela me pediu para ensinar a fazer empadinhas. Dona Lourdes, minha mãe sempre fala das suas empadinhas. Será que a senhora me ensina a fazer? Passamos uma tarde inteira na cozinha, eu ensinando, ela aprendendo. Patrícia não tinha medo de sujar as mãos, de amassar a massa, de mexer com a gordura. Não era como Rosana, que torcia o nariz para tudo que dava trabalho. Naquele dia, senti que talvez, só talvez, meu filho tivesse encontrado alguém que valia a pena. E foi por essa época que recebi uma notícia que me deixou de queixo caído. Marlene veio correndo me contar, toda afobada. Lourdes, você não sabe o que aconteceu com a Rosana. O quê? Perguntei curiosa. Ela foi presa, Lourdes. Quase caí da cadeira.
Presa! Como assim? Parece que ela e o tal advogado, o Ricardo, estavam aplicando golpes em aposentados. Faziam empréstimos no nome deles, pegavam o dinheiro e sumiam. Foram pegos porque uma senhora, mais esperta que as outras, descobriu e denunciou. Fiquei pensando naquilo o dia todo. Rosana presa. Por golpes em idosos. Lembrei de como ela tentou me fazer parecer maluca, como queria me afastar da minha própria casa. Será que teria feito isso com outras pessoas? Será que eu teria sido só mais uma vítima se não tivesse descoberto a tempo? Contei pro Eduardo quando ele chegou do trabalho. Achei que ele ficaria abalado, mas ele apenas balançou a cabeça. Não me surpreende, mãe. Depois de tudo que ela fez com a gente, nada mais me surpreende. Foi nesse momento que percebi como meu filho tinha mudado. O Eduardo de antes teria ficado arrasado, teria talvez até tentado ajudar Rosana de alguma forma. Mas esse novo Eduardo, mais maduro, mais esperto, apenas aceitou a notícia como uma confirmação do que já sabia, que tinha se livrado de uma pessoa má. Alguns dias depois, estávamos jantando, quando ele me fez uma proposta que me pegou de surpresa. Mãe, o que a senhora acha da gente fazer uma viagem? Só nós dois para algum lugar legal? Viagem? Para onde, filho? Tava pensando em Petrópolis. A senhora sempre falou que queria conhecer o Museu Imperial, lembra? Lembrava sim. Sempre tive vontade de conhecer Petrópolis, de ver o Palácio de Verão de Dom Pedro II, de passear naquelas ruas charmosas, mas nunca tinha tido oportunidade. Acho uma ótima ideia, filho. Quando a gente vai? No próximo feriado. Já reservei um hotel pequeno, bem no centro, perto de tudo. A gente pode ir de ônibus, é rapidinho. E assim fizemos. No feriado de Corpus Christi, pegamos um ônibus cedo e fomos para Petrópolis. Foram 3 dias maravilhosos. Visitamos o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, a Casa de Santos Dumont. Comemos em restaurantes pequenos, andamos pelas ruas de paralelepípedo, tiramos fotos em frente aos palacetes históricos. Numa tarde, sentados num café, tomando chocolate quente, porque Petrópolis é sempre mais fria que o Rio, Eduardo segurou minha mão por cima da mesa. Mãe, obrigado. Pelo quê, filho? Por não ter desistido de mim, por ter lutado pela gente, pela nossa casa. Senti os olhos encherem de água. Não tem que agradecer, filho, é o que qualquer mãe faria. Não, mãe, nem toda mãe teria a coragem que a senhora teve. Nem toda mãe teria enfrentado tudo aquilo. Enxuguei as lágrimas com o guardanapo do café. Fiz o que tinha que fazer, Eduardo. Ninguém ia tirar você de mim, nem nossa casa da gente. Voltamos daquela viagem diferentes, mais unidos, mais fortes, como se tivéssemos finalmente virado a página, deixado o passado para trás. Foi mais ou menos por essa época que Eduardo pediu Patrícia em namoro oficialmente. Nada de casamento ainda. Ele tinha aprendido a lição de não correr. Mas os dois estavam felizes, se dando bem. E o mais importante, Patrícia me respeitava, me tratava bem, nunca tentou tomar meu lugar. Um domingo, os 3 estávamos almoçando juntos quando Patrícia me contou que seus pais queriam me conhecer. Dona Lourdes, minha mãe quer muito conhecer a senhora. Ela fica dizendo que precisa conhecer a sogra do genro dela. Rimos da brincadeira. Mas no fundo, senti um quentinho no coração. Era bom ser tratada como família de novo, ser respeitada, ser incluída nos planos. Marcamos um almoço na casa dos pais dela no domingo seguinte. Seu José e Dona Conceição, um casal simples de Nova Iguaçu. Ele, aposentado da Petrobras, ela, professora aposentada como eu. Nos demos bem de cara. Passamos a tarde conversando, trocando histórias, rindo das coincidências da vida. Quando voltamos para casa, Eduardo comentou: "É diferente, né, mãe?" "O quê, filho?" "Esse jeito de família. Esse jeito normal. A gente quase tinha esquecido como era." E ele tinha razão. Depois de tanto tempo vivendo naquela tensão, naquele medo constante do que Rosana podia fazer, era estranho, mas bom, voltar a uma vida normal. Uma vida onde as pessoas se respeitavam, onde ninguém estava tentando passar a perna em ninguém. Foi por essa época também que eu decidi fazer uma coisa que estava engasgada. Pedi para o filho da Marlene, o Marcelo, me levar de carro até a delegacia da mulher.
Queria falar com a delegada sobre o caso de Rosana, contar o que ela tinha tentado fazer comigo. A delegada, doutora Marta, me recebeu com atenção. Contei tudo, desde o trabalho enterrado no quintal até as tentativas de me fazer parecer maluca, de me tirar da minha própria casa. A senhora tem alguma prova disso tudo, dona Lourdes? Ela perguntou, depois de ouvir meu relato. Tenho as fotos que tirei, as mensagens que copiei do celular dela, o depoimento da minha vizinha que viu o trabalho enterrado. Ela anotou tudo. Pegou as cópias das provas que eu tinha levado. Vou incluir isso no processo contra ela. Já temos várias denúncias parecidas. Ela e esse advogado formavam uma dupla que se especializava em golpes contra idosos. Saí da delegacia me sentindo mais leve. Não era vingança o que eu queria, era justiça. Era saber que Rosana não faria com outras pessoas o que tentou fazer comigo. Quando contei pro Eduardo onde tinha ido, ele ficou preocupado. Mãe, a senhora não precisava se meter nisso. Já passou, já acabou. Precisava sim, filho. Se eu ficar quieta, ela pode fazer isso com outras pessoas quando sair da cadeia. Tem muita senhora por aí, sozinha, que não tem quem defenda. Ele pensou um pouco e depois concordou. A senhora tem razão, como sempre. E assim, aos poucos, fomos reconstruindo nossa vida, nossa casa, nossa família. Eduardo e Patrícia continuavam namorando, com calma, sem pressa. Eu continuava vendendo minhas empadinhas na praça, conversando com os conhecidos, vivendo minha vida. Às vezes, quando estou no quintal cuidando das minhas plantas, olho para o lugar onde encontrei aquele trabalho enterrado e penso em como aquela descoberta mudou tudo. Se eu não tivesse notado a terra mexida, se não tivesse cavado para ver o que era, talvez hoje nem estivesse mais aqui. Talvez tivesse acreditado que estava mesmo ficando caduca, que era melhor ir para a casa da minha irmã, deixar minha casa para trás. Mas a vida tem dessas coisas, né? Às vezes, o que parece uma maldição acaba sendo uma bênção disfarçada. Aquele trabalho, feito para me prejudicar, acabou me salvando. Porque me fez abrir os olhos, me fez perceber o que estava acontecendo, me deu forças para lutar. E lutar foi o que eu fiz. Com unhas e dentes, com a sabedoria dos meus 67 anos, com a força que só uma mãe tem quando precisa proteger o que é seu. Porque tem uma coisa que Rosana não entendeu. Não é porque a gente tem cabelo branco que a gente é boba. Não é porque a gente tem ruga que a gente não enxerga o que está na nossa frente. E principalmente, não é porque a gente tem idade que a gente não sabe se defender. Rosana achou que ia ser fácil me enganar, me afastar, tomar o que era meu. Mas aprendeu da pior maneira que com essa velha aqui não se brinca. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de vida, é que às vezes a gente precisa ser mais esperta que o esperto. Porque o mundo não perdoa quem baixa a guarda, principalmente quando se tem a idade que eu tenho. Já se passaram quase 2 anos desde aquele dia em que encontrei o trabalho enterrado no meu quintal. 2 anos desde que descobri quem realmente era a Rosana e do que ela era capaz. 2 anos desde que recuperei minha casa, minha paz e, principalmente, meu filho. Hoje, aos 69 anos, olho para trás e penso em tudo o que aconteceu. Às vezes, a gente precisa passar por tempestades para aprender a valorizar a calmaria. Precisa conhecer gente ruim para dar mais valor às pessoas boas que temos por perto. Eduardo está diferente, mais maduro, mais esperto. O casamento com Rosana, por mais doloroso que tenha sido, serviu de lição. Hoje ele namora a Patrícia há 1 ano e meio. Os dois se dão bem, têm planos, mas vão com calma. Aprenderam que não precisa correr, que o amor verdadeiro se constrói com tempo, com respeito. Patrícia é o oposto de Rosana em tudo. Simples, honesta, trabalhadora. Me trata bem, respeita meu espaço, nunca tenta me fazer parecer menos do que sou. Outro dia, ela me perguntou se podia morar aqui com a gente, já que o aluguel dela estava muito caro. Disse que pagaria uma parte das contas, ajudaria na limpeza, faria companhia. Eduardo ficou nervoso quando ela perguntou, achando que eu ia dizer não depois de tudo o que aconteceu. Mas eu disse sim, porque Patrícia não é Rosana e porque aprendi a confiar na minha intuição. Aquele aperto no peito, aquele friozinho na barriga que eu sentia perto de Rosana nunca aconteceu com Patrícia,
Pelo contrário, quando estou perto dela, me sinto leve, tranquila. Continuo vendendo minhas empadinhas na praça 3 vezes por semana. Não pelo dinheiro. Eduardo ganha bem e eu tenho minha aposentadoria. Faço porque gosto, porque me faz sentir útil, porque me dá a chance de conversar com gente diferente, de ouvir histórias, de contar as minhas. O quintal está mais bonito que nunca. Replantei tudo, coloquei flores novas, ervas, até um pezinho de jabuticaba que já está começando a dar frutos. Às vezes, quando estou mexendo na terra, lembro daquele dia e sinto um arrepio. Mas depois, respiro fundo e agradeço. Porque foi aquele pedaço de terra fofa que me salvou, que me fez abrir os olhos a tempo. Quanto a Rosana, soube que ela cumpriu 1 ano de prisão e saiu em liberdade condicional. Pelo que a Marlene me contou, ela saiu da cidade, foi tentar a vida em outro lugar. Melhor assim. Espero que tenha aprendido a lição, que tenha entendido que não se brinca com a vida dos outros. Que não se tenta passar a perna numa velha só porque ela tem cabelo branco e algumas rugas no rosto. Porque tem uma coisa que aprendi nesses quase 70 anos de vida. A gente fica mais velha por fora, mas por dentro continuamos as mesmas. Eu ainda me sinto como aquela menina de 20 anos que veio do interior para a cidade grande, cheia de sonhos e medos. A diferença é que hoje carrego comigo as lições que a vida me ensinou. E foram muitas. Aprendi que nem todo sorriso é sincero, que palavras bonitas podem esconder intenções feias, que algumas pessoas vão olhar para você e ver apenas uma velha indefesa, uma presa fácil. E aprendi também que essas pessoas estão enganadas, porque tem muita força nessas mãos enrugadas que passaram a vida trabalhando. Tem muita sabedoria nesses olhos que já viram de tudo. Tem muita coragem nesse coração que já aguentou perdas, dores, decepções e continua batendo, firme e forte. Eduardo me perguntou outro dia se eu não fiquei com medo durante toda aquela história. Se não tive receio de enfrentar a Rosana, de desmascarar ela na frente de todo mundo. Claro que tive, filho, respondi. Mas o medo da gente perder tudo era maior que o medo de enfrentar ela. E é assim mesmo. A gente faz coisas que nem imaginava ser capaz quando está protegendo o que ama. Eu, que sempre fui uma mulher calma, que nunca gostou de confusão, me vi seguindo a Rosana pelas ruas, tirando fotos escondida, armando um plano para desmascarar ela. Tudo para proteger meu filho, minha casa, minha dignidade. Não me arrependo de nada. Se fosse hoje, faria tudo igual, porque tem horas na vida que a gente precisa escolher. Ou fica quieta e aceita o que estão fazendo com a gente, ou levanta a cabeça e diz, não, comigo não. E eu escolhi lutar, com as armas que tinha, do jeito que podia. Não com violência, não com gritaria, mas com inteligência, com estratégia, com paciência. Esperei o momento certo, juntei as provas e quando estava tudo preparado, dei o bote. Como um gato velho que ainda sabe caçar. Outra coisa que aprendi, justiça nem sempre vem de onde a gente espera. Às vezes, a gente mesmo precisa fazer acontecer. Não adianta ficar esperando que os outros vejam o que está errado, que façam alguma coisa a respeito. Se eu tivesse ficado quieta, esperando que Eduardo percebesse por conta própria quem era Rosana de verdade, talvez hoje não estivesse mais aqui. Talvez estivesse num cantinho da casa da minha irmã, achando que estava mesmo ficando caduca, enquanto aquela mulher tomava conta da minha casa, da minha vida. Mas Deus é bom e me deu olhos para ver além das aparências. Me deu coragem para agir quando precisava. Me deu força para não desistir mesmo quando parecia que tudo estava contra mim. Hoje, quando sento na varanda no fim da tarde, com Eduardo e Patrícia conversando na sala, com o cheiro de café fresco vindo da cozinha, com o barulho das crianças brincando na rua, sinto uma paz que não tem preço. É a paz de quem lutou a boa batalha e venceu. De quem não se deixou enganar, não se deixou derrotar. As pessoas olham pra gente quando ficamos velhos e acham que somos frágeis, que somos fáceis de enganar. Não sabem a força que temos dentro da gente. Não sabem o que já enfrentamos para chegar até aqui. Não sabem que cada ruga no nosso rosto conta uma história de superação, de resistência. Rosana achou que ia ser fácil me enganar. Achou que bastava plantar umas dúvidas na cabeça do meu filho,
fazer um trabalho para me deixar doente, e eu sairia do caminho dela. Não contava com a minha força, com a minha fé, com a minha determinação. Não contava que essa velha aqui ainda tinha muito fogo no rabo, como dizia minha mãe. Se tem uma mensagem que quero deixar para quem está ouvindo minha história, é essa. Não deixe ninguém te convencer que você vale menos só porque tem mais idade. Não aceite ser tratado como criança, como incapaz, como um peso. Você chegou até aqui, sobreviveu a tudo que a vida jogou no seu caminho. Isso já faz de você um guerreiro, uma guerreira. E para quem é mais jovem, um conselho: respeite os mais velhos. Não pelo que eles podem te dar, não pelo que eles têm, mas pelo que eles são, pelo que eles sabem, pelo que eles já viveram. Porque um dia, se Deus quiser, você também vai chegar lá. E vai querer ser tratado com o mesmo respeito. A vida dá muitas voltas, como diz o ditado. Quando Eduardo trouxe Rosana para casa pela primeira vez, nunca imaginei que ela fosse trazer tanta dor, tanta angústia. Mas também não imaginei que no final essa experiência fosse nos aproximar mais, nos fortalecer como família. Hoje, quando olho para o meu filho, vejo um homem mais forte, mais sábio, mais cauteloso. Quando olho para mim no espelho, vejo uma mulher que não tem medo de enfrentar o que for preciso para proteger o que é seu. Quando olho para nossa casa, vejo um lar que resistiu à tempestade e continua de pé, mais sólido que nunca. E sabe o que mais aprendi? Que a gente nunca está velho demais para recomeçar. Nunca está velho demais para lutar. Nunca está velho demais para vencer. Porque no final das contas, não é a idade que define quem a gente é. É a força que a gente tem dentro do peito. É a coragem de encarar os problemas de frente. É a sabedoria de saber quando avançar e quando recuar. É o amor que a gente tem por aqueles que importam de verdade. E amor é uma coisa que não envelhece nunca. Pelo contrário, fica mais forte, mais profundo, mais verdadeiro com o passar dos anos. Como um bom vinho que fica melhor com o tempo. Então, da próxima vez que alguém olhar para você e ver só um velho ou uma velha, levante a cabeça e mostre que idade é só um número. Que o que importa mesmo é o que a gente tem por dentro. A força, a coragem, a determinação. Porque é isso que nos define. Não o número de rugas no rosto ou a cor dos cabelos. É o brilho nos olhos quando falamos do que amamos. É o sorriso no rosto quando lembramos do que conquistamos. É a certeza no coração de que, não importa o que venha pela frente, a gente vai estar pronto para enfrentar. Como eu estive pronta quando descobri aquela coisa enterrada no meu quintal. Como eu estou pronta agora para qualquer desafio que a vida queira me trazer. Porque essa velha aqui ainda tem muita história para contar, muita luta para lutar, muita vida para viver. E é isso que desejo para todos vocês que estão me ouvindo. Que nunca percam a força, a coragem, a determinação. Que nunca deixem ninguém dizer que vocês são menos por causa da idade. Que nunca se esqueçam do valor que têm, da sabedoria que carregam, das batalhas que já venceram. E por falar em quem está me ouvindo, queria saber, de onde vocês estão me acompanhando? De qual cidade? De qual estado? Deixem aí nos comentários, que eu fico curiosa para saber quem está do outro lado, ouvindo minha história. Um abraço carinhoso dessa velha aqui, que aprendeu que a vida pode ser dura às vezes, mas que a gente é mais dura ainda. Até a próxima.